E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. E se o Santos mantiver intensidade sob calor escaldante e sequência apertada sem perder identidade? Juan Pablo Vojvoda aposta que sim, com um rodízio disciplinado que preserva a ideia de jogo e amplia fôlego competitivo. O plano não é girar peças por girar, mas proteger pilares enquanto alterna funções para sobreviver ao verão e à maratona do Paulistão. A proposta parte de uma estrutura estável, comportamentos coletivos bem definidos, zonas de pressão coordenadas e saídas de bola calibradas. Nesse desenho, mudanças pontuais preservam automatismos, mantendo uma espinha dorsal que segura as variações. Em vez de recomeçar do zero a cada partida, o treinador quer inserir atletas em trilhos já estabelecidos, reduzindo quedas de desempenho e hábitos improvisados. Dois fatores aceleram a decisão. Primeiro, um calendário com partidas a cada 3 ou 4 dias, comprimindo recuperação e limitando sessões de treino em campo aberto. Segundo, temperaturas elevadas que amplificam desgaste, elevam risco de lesões e exigem ajustes de carga. O objetivo é equilibrar minutos, gerenciar picos e garantir que o time chegue inteiro aos duelos decisivos, sem sacrificar agressividade nem coordenação defensiva. Para o clássico contra o Palmeiras, a possibilidade de retornos muda o tabuleiro. Gabriel Bontempo oferece leitura entre linhas e controle de ritmo, funcionando como conector entre construção e definição. Álvaro Barreal adiciona amplitude e ruptura, útil para esticar o campo e transformar transições em chances claras. A presença desses nomes permite alternar zonas de ocupação sem quebrar o esqueleto tático, dando a Vojvoda flexibilidade para acelerar ou pausar conforme o jogo pede. A expectativa, ainda, pela volta de Zé Rafael, peça que estabiliza o meio com cobertura e primeira pressão após perda. Com ele, a equipe ganha a sustentação para pressionar alto sem se desorganizar na recomposição. Esse tipo de retorno não é apenas uma troca de camisa, é um ajuste fino no equilíbrio entre ousadia e segurança, crucial em partidas que exigem inteligência para controlar momentos. As ausências de Neymar e Tiquinho Soares impõem paciência e planejamento. O camisa que se recupera de artroscopia no joelho esquerdo tem horizonte de reintegração para o começo de fevereiro, exigindo transição cuidadosa, minutos progressivos e monitoramento de resposta física. Tiquinho, com edema na panturrilha esquerda, pede gestão conservadora para evitar recidivas, mantendo o foco em recuperação total antes de inserção em alta intensidade. No mercado, a diretoria trabalha para ampliar repertório. Gabriel Menino chega por empréstimo de 1 ano após passagem pelo Atlético Mineiro, somando versatilidade para atuar por dentro, fazer coberturas laterais e acelerar saída em condução curta. A presença na Vila Belmiro na estreia do Paulistão sinaliza integração rápida com ambiente e ideia de jogo, encurtando a curva de adaptação e oferecendo alternativas ao treinador. Outras frentes seguem em negociação. O volante Felipe Loyola, do Independiente, é alvo que traria densidade ao setor, mas a tratativa está travada, e isso impacta a capacidade de ampliar rodízio no corredor central. Além dele, há conversas para acordo com Rony, do Atlético Mineiro, que agregaria mobilidade e agressividade na última linha, e a possibilidade de empréstimo de Michael, do Flamengo, que oferece drible, aceleração e imprevisibilidade pelo lado. Esse trio, se confirmado, expande ferramentas para jogos distintos, mantendo a ideia de rotatividade sem perder intensidade. Nem tudo são entradas. Vitor Hugo deixa a Vila após empréstimo e acerto com o Atlético Mineiro, reduzindo opções criativas no entrelinhas. Souza, lateral esquerdo, está próximo de transferência ao Tottenham, tirando uma peça com capacidade de apoiar em largura e dobrar o corredor. Saídas pedem reposição técnica e ajustes táticos, além de promover novas combinações para preservar mecanismos ofensivos e fechar espaços na transição defensiva. O rodízio, portanto, não é uma medida cosmética, mas um eixo estratégico. Benefícios incluem redução de risco de lesão, manutenção de alta intensidade em blocos de jogos e aumento de competição interna. Riscos envolvem queda de entrosamento, perda de timing em combinações e eventuais desequilíbrios nas trocas.
A diferença entre fazer rotação e perder identidade está na clareza de papéis. Quem entra precisa reproduzir comportamento-chave antes de imprimir assinatura própria. Para o clássico, os cenários se desenham em camadas. Com bom tempo e barreal, o time pode alternar ataques por dentro e por fora, usar pressão coordenada para recuperar alto, e explorar vulnerabilidades em transição. Se Zé Rafael estiver disponível, a equipe ganha estabilidade para encurtar campo e reduzir espaço entre setores, crítica-o para segurar contra-ataques e dominar segundas bolas. Sem Neymar e Tiquinho, será vital transformar volume em eficácia, com circulação rápida e ocupação agressiva de área por meio de corredores e diagonais. Nos bastidores, a gestão de carga e microciclos se torna protagonista. Monitoramento de sinais de fadiga, controle de minutos e uso inteligente de substituições no intervalo entre metade e final do segundo tempo passam a ser decisivos. O veredito não virá de um jogo isolado, mas de uma sequência que valida a consistência, manter padrão de chance criada, proteger zona de risco e sustentar intensidade sem perder lucidez. O torcedor, por sua vez, encontrará valor em observar 3 indicadores na próxima janela de partidas. Primeiro, a fluidez entre setores ao trocar peças, se o desenho permanece reconhecível. Segundo, a capacidade de acelerar e frear o ritmo com precisão, sem oscilar por desgaste. Terceiro, o impacto das novas chegadas, prontidão para cumprir funções e elevar o nível competitivo no curto prazo. Se a aposta de Vojvoda der certo, o Santos atravessará o verão com pulmão cheio e cabeça clara, sustentando postura dominante e acumulando pontos sem exigir heroísmo físico em toda a rodada. Se falhar, os sintomas aparecerão rapidamente: desorganização em transição, perda de sincronia e baixa eficiência na área. Essa é a tensão que torna o plano interessante. A rotação não é apenas sobre quem joga, mas sobre como a ideia permanece intacta sob calor e pressão. A temporada pede coragem com método. Com estrutura consolidada, entradas bem orientadas e mercado cirúrgico, o Santos tem caminho para crescer enquanto respira. O clássico com o Palmeiras será termômetro, intensidade, controle emocional e execução das trocas sob adversário qualificado. A partir dali, cada bloco de jogos contará uma história, e o rodízio, longe de coadjuvante, pode ser o protagonista silencioso desse enredo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira deixou torcedores em estado de choque. Nas imagens, o zagueiro do Palmeiras aparece vestindo a camisa preta e branca do Santos, confirmando sua saída inesperada do Verdão. A cena, carregada de simbolismo, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade. Por que um jogador tão identificado com o clube alviverde decidiu abandonar o time e atravessar o caminho até a Vila Belmiro? A notícia foi confirmada poucas horas depois pela diretoria santista, que anunciou oficialmente a contratação do defensor. O comunicado destacou a importância da chegada de um atleta experiente, capaz de reforçar a defesa e trazer liderança ao elenco. Para os torcedores do Santos, a surpresa se transformou em euforia, já que o clube vinha buscando nomes de peso para fortalecer o setor defensivo. No Palmeiras, o clima foi de perplexidade. A saída repentina do zagueiro gerou questionamentos sobre a gestão do elenco e sobre os bastidores da negociação. Muitos torcedores se sentiram traídos, especialmente porque o jogador havia se consolidado como peça importante em conquistas recentes. A sensação era de que o Verdão havia perdido não apenas um atleta, mas também um símbolo de sua força defensiva. A imprensa esportiva rapidamente se mobilizou para entender os detalhes da transferência. Programas de televisão e portais digitais dedicaram longos blocos para discutir os motivos da saída. Alguns jornalistas apontaram divergências contratuais e falta de alinhamento entre jogador e diretoria, enquanto outros destacaram o poder de convencimento da cúpula santista, que teria oferecido um projeto atraente para o atleta. Torcedores do Palmeiras reagiram com indignação nas redes sociais. Muitos criticaram a diretoria por não conseguir segurar o jogador, enquanto outros voltaram suas críticas diretamente ao atleta, acusando-o de falta de gratidão.
A polarização foi intensa, com debates acalorados sobre lealdade, profissionalismo e o papel das negociações no futebol moderno. Do lado santista, a recepção foi calorosa. Torcedores celebraram a chegada do zagueiro como um marco importante na reconstrução do elenco. Vídeos de boas-vindas, montagens com a camisa preta e branca e mensagens de apoio se multiplicaram nas redes sociais, mostrando que o jogador rapidamente conquistou espaço no coração da torcida da Vila Belmiro. O impacto da transferência também foi sentido no mercado esportivo. Empresários e agentes destacaram que a movimentação reforça a competitividade entre os clubes paulistas e pode abrir caminho para novas negociações de peso. O episódio mostrou que o Santos está disposto a investir em nomes de destaque para retomar protagonismo no cenário nacional. Ex-jogadores e comentaristas se pronunciaram sobre o caso. Alguns lembraram que mudanças de clube fazem parte da carreira de qualquer atleta, enquanto outros ressaltaram que a saída de um jogador identificado com o Palmeiras para o Santos carrega um peso simbólico ainda maior, dada a rivalidade histórica entre os dois clubes. A diretoria do Palmeiras, em nota oficial, afirmou que respeita a decisão do atleta, mas destacou que o clube seguirá firme em seu projeto esportivo. O comunicado buscou tranquilizar a torcida, reforçando que novos reforços estão sendo avaliados para suprir a ausência. Ainda assim, a sensação de perda permanece entre os alviverdes. No Santos, o técnico comemorou a chegada do zagueiro, afirmando que sua experiência será fundamental para dar equilíbrio ao sistema defensivo. Ele destacou que o jogador tem características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo da equipe e que sua liderança dentro de campo será um diferencial importante. A repercussão internacional também chamou a atenção. Veículos de imprensa estrangeiros noticiaram a transferência, destacando a rivalidade entre Palmeiras e Santos e o impacto da mudança. Para muitos analistas, o episódio reforça a intensidade do futebol brasileiro e a paixão que envolve cada negociação. Torcedores rivais, especialmente do Corinthians e do São Paulo, aproveitaram a oportunidade para provocar. Muitos ironizaram a situação, afirmando que o Palmeiras havia perdido força defensiva, enquanto outros destacaram que o Santos havia dado um golpe de mestre ao contratar um jogador de peso. O episódio também trouxe reflexos no ambiente político e cultural. Autoridades locais se pronunciaram, destacando a importância do futebol como patrimônio cultural e ressaltando que movimentações como essa reforçam a vitalidade do esporte no estado de São Paulo. Especialistas em marketing esportivo apontaram que a transferência pode gerar impacto positivo para o Santos em termos de visibilidade e patrocínios. A chegada de um jogador de renome tende a atrair novos investidores e ampliar o alcance da marca do clube. No vestiário do Palmeiras, a saída foi sentida como um golpe duro. Companheiros de equipe lamentaram a perda de um líder e destacaram que será necessário redobrar esforços para manter o nível competitivo. O clima de desânimo foi evidente, mas também serviu como motivação para que outros jogadores assumam protagonismo. Entre os torcedores mais jovens, a transferência foi vista como um choque. Muitos cresceram acompanhando o zagueiro no Palmeiras e agora terão que se acostumar a vê-lo defendendo as cores do rival. Essa mudança reforça a ideia de que o futebol é dinâmico e que ídolos podem mudar de lado de forma inesperada. O comércio esportivo também refletiu a movimentação. Lojas de artigos esportivos registraram aumento na procura por camisas do Santos com o nome do zagueiro, enquanto torcedores do Palmeiras chegaram a organizar protestos simbólicos, queimando camisas antigas em sinal de indignação. Independentemente dos motivos, a transferência já entrou para a história recente do futebol paulista. A saída de um zagueiro do Palmeiras para o Santos não é apenas uma mudança de clube, mas um episódio que mexe com rivalidades, paixões e narrativas que fazem parte da essência do esporte. E enquanto o vídeo continua a ser compartilhado e comentado, uma certeza se consolida: o futebol brasileiro segue sendo palco de histórias intensas, onde cada decisão, cada negociação e cada mudança de camisa se transformam em capítulos inesquecíveis da paixão nacional. O zagueiro, agora vestido de preto e branco, carrega consigo não apenas a responsabilidade de reforçar a defesa santista, mas também o peso simbólico de ter abandonado o Verdão. Sua trajetória será acompanhada de perto, e cada partida será vista como parte de uma narrativa maior, que une rivalidade, emoção e a imprevisibilidade que só o futebol pode oferecer.
A repercussão da saída do zagueiro do Palmeiras para vestir a camisa preta e branca do Santos continua movimentando o cenário esportivo paulista e nacional. O episódio, que já havia gerado surpresa no momento do anúncio, agora se desdobra em debates acalorados sobre rivalidade, lealdade e os bastidores das negociações no futebol brasileiro. A transferência, além de mexer com os torcedores diretamente envolvidos, tornou-se pauta obrigatória em programas esportivos e nas redes sociais. Entre os palmeirenses, a indignação permanece evidente. Muitos torcedores se sentiram traídos pela decisão do jogador, especialmente porque ele havia se consolidado como peça importante em conquistas recentes do Verdão. As críticas se multiplicaram, com cobranças à diretoria por não conseguir segurar o atleta e acusações de falta de gratidão ao próprio jogador. Essa reação mostra como a relação entre ídolo e torcida é marcada por paixão e expectativa. Do lado santista, a recepção foi calorosa e cheia de entusiasmo. Torcedores celebraram a chegada do zagueiro como um marco importante na reconstrução do elenco, destacando que sua experiência pode ser fundamental para dar equilíbrio ao sistema defensivo. Vídeos de boas-vindas, montagens com a camisa do Santos e mensagens de apoio se multiplicaram, reforçando que o jogador rapidamente conquistou espaço no coração da torcida da Vila Belmiro. A imprensa esportiva segue explorando o caso em detalhes. Programas de debate reúnem jornalistas, ex-jogadores e dirigentes para discutir os impactos da transferência. Alguns especialistas afirmam que a saída do atleta para um rival direto é um golpe simbólico para o Palmeiras, enquanto outros destacam que o Santos demonstrou ousadia e estratégia ao investir em um nome de peso. No mercado esportivo, empresários e agentes de jogadores apontam que a movimentação reforça a competitividade entre os clubes paulistas. A transferência pode abrir caminho para novas negociações de impacto, mostrando que o Santos está disposto a retomar protagonismo no cenário nacional. Ao mesmo tempo, o episódio serve de alerta para o Palmeiras, que precisa reforçar sua capacidade de retenção de talentos. Torcedores rivais, especialmente do Corinthians e do São Paulo, aproveitaram a oportunidade para provocar. Muitos ironizaram a situação, afirmando que o Palmeiras havia perdido força defensiva, enquanto outros destacaram que o Santos havia dado um golpe de mestre ao contratar um jogador de destaque. Essa rivalidade ampliou ainda mais a repercussão da notícia. Ex-jogadores e comentaristas também se pronunciaram. Alguns lembraram que mudanças de clube fazem parte da carreira de qualquer atleta, enquanto outros ressaltaram que a saída de um jogador identificado com o Palmeiras para o Santos carrega um peso simbólico ainda maior, dada a rivalidade histórica entre os dois clubes. As redes sociais continuam sendo palco de intensa movimentação. Memes, vídeos e comentários sobre a transferência seguem circulando, mantendo o assunto em evidência. Muitos torcedores criaram montagens imaginando o zagueiro enfrentando seu antigo clube, enquanto outros destacaram sua trajetória até aqui, reforçando que a mudança de camisa é parte da imprevisibilidade do futebol. No vestiário do Palmeiras, a saída foi sentida como um golpe duro. Companheiros de equipe lamentaram a perda de um líder e destacaram que será necessário redobrar esforços para manter o nível competitivo. O clima de desânimo foi evidente, mas também serviu como motivação para que outros jogadores assumam protagonismo. Em última análise, a repercussão da transferência mostra como o futebol é muito mais do que um jogo. Ele é paixão, mercado, política e cultura, e qualquer medida que envolva clubes da dimensão de Palmeiras e Santos inevitavelmente gera ondas que se espalham por diferentes setores da sociedade. A saída do zagueiro já entrou para a história recente do futebol paulista como um dos episódios mais marcantes e controversos, e seus desdobramentos ainda serão sentidos por muito tempo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.